Boa tarde a todos. Exatamente. Vocês viram como notícia ruim enche a sala de imprensa. Acho que nunca teve tão lotada assim. Eu vou falar um pouco, vocês perguntem ao presidente o que vocês quiserem. Depois eu vou passar a palavra ao Dr. Léo Reisler e vocês perguntem a ele o que desejar. Hoje, por volta de 10h30, 11 horas, mais ou menos aí nesse meio, eu recebi uma ligação do diretor de competições da Federação, Fábio Nogueira, dizendo que, em função de uma notícia que havia saído na capital do estado sobre uma irregularidade do atleta Kempis, Figueirense fez um telefonema a ele, sobre a legalidade ou não desse atleta, e ele informou que não havia nenhum problema com relação ao Kempis, mas a diretoria de competições da federação havia feito uma denúncia na quinta-feira à noite, já que ele me disse que a diretoria tem 3 dias úteis para poder fazer a denúncia. Na terça-feira havia sido feriado, então, portanto, eles tiveram a quarta-feira e na quinta eles fizeram uma denúncia ao tribunal da federação sobre uma eventual ilegalidade de um menino. Eu não sei nem o sobrenome dele completo, é o André, e que nós teríamos que aguardar uma notificação, acho que é assim que se chama, do tribunal. Nós temos que comprovar ou não a legalidade do atleta, e no mesmo instante eu fiz uma ligação ao Dr. Léo Reisler, já que o Dr. Pugliese está viajando, e pedi a ele que levantasse junto ao setor de registro do Joinville, que por sinal é muito competente, a situação do atleta. É isso que eu posso falar para vocês. Nós estamos fazendo esse levantamento. Eu não estou aqui questionando a legitimidade do Figueirense entrar na justiça, questionando o seu direito. Eu tenho certeza de uma coisa: o Joinville buscou essa decisão dentro de campo. Sendo o primeiro ou segundo, é um direito que o Joinville buscou jogando dentro de campo. E quer queiram, quer não queiram, o Joinville está na final do Campeonato Catarinense. E acho que as coisas têm que ser resolvidas dentro de campo primeiro, até porque elas podem ser resolvidas dentro de campo, e depois sim, se discutir no tribunal quem está certo e quem está errado. Se eu fosse agir com a emoção, Júlio, chegaria aqui hoje chutando portas no CT, culpando 5 ou 6 pessoas. É nessas horas que o presidente só entra em bucha, né? Só em coisa ruim, né? Tem que ter a razão, tem que ter a tranquilidade. As pessoas que trabalham no Joinville são pessoas que estão aqui há muito tempo e por sinal muito competentes. Então, muita calma, muita tranquilidade, vamos deixar as coisas acontecerem. Joinville vai se manifestar perante o tribunal no momento que foi inserido para isso. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Se quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Depois eu passo a palavra para o Dr. Léo e o Léo pode explicar alguma coisa, já que sai da esfera administrativa e passa para a esfera jurídica. Presidente, por gentileza, mas o senhor, o que pode passar para a gente em relação a justamente essa situação que envolve um contrato de amador para profissional? Esse jogador ele já tem um contrato profissional, e se tem, quando é que foi assinado? João, eu não conheço nem o menino. Existem alguns meninos da base que eu nem conheço, porque o presidente não, e nem poderia ser diferente, né? Como diz o Miguel, teria que renunciar hoje. Imagine o presidente de um clube ter que se envolver com um registro de atletas amadores. Acho que você tem um presidente e diretores têm um grau de importância dentro de uma empresa. E por isso que, dentro de um processo de profissionalização,
O Joinville caminhou para isso, existem pessoas responsáveis por seus departamentos. Mas aqui, João, você pode ter certeza de uma coisa. Se amanhã ou depois for comprovado que a ilegalidade existe, aqui não vai se cortar a cabeça de ninguém, não. Aqui dentro nós temos pessoas que trabalham para o Joinville, que torcem para o Joinville, e pessoas competentes. Aqui dentro do Joinville, todo mundo ganha e todo mundo perde. Então não vai ser isso que vai nos tirar a alegria de fazer uma decisão domingo, que vai tirar a liberdade das pessoas. Eu não vou ficar sem dormir por causa disso, pode ficar, já passei muita noite sem dormir, né? Isso é mais um fato na história do Joinville. É a terceira, eu fui denunciado recentemente pelo Metropolitano. Então isso não vai abalar a estrutura de Joinville, não vai, muito pelo contrário. Eu acho que isso vai nos motivar mais para a decisão do domingo. Então nós temos que ter serenidade, tranquilidade, vamos deixar as pessoas responsáveis por esse trabalho levantar os documentos, levantar a situação. O Léo Reisler está acompanhando isso, depois vocês vão ficar sabendo. Eu não vou mais falar sobre o assunto, por isso que eu fiz questão de vir aqui falar com vocês hoje. Não vou atender mais ninguém com relação a esse assunto. Acho que depois dessa manifestação, o Joinville, assim que for notificado pelo tribunal, vai se manifestar, vai fazer a sua defesa, né? E vamos deixar as coisas acontecerem. Bom, presidente, boa tarde. Boa tarde, uma pergunta que pode ser para o Léo também. O senhor fala que o Joinville só vai se manifestar oficialmente depois que vier essa notificação do TJD. E a gente percebe que o prazo é curto até o jogo de final. Alguém do TJD já deu algum indício ou existe algum precedente para que isso possa cair em pauta e, consequentemente, ser julgado até domingo? O Léo pode responder isso, que, né, acho que... Boa tarde a todos. Gabriel, nós até o momento não temos nenhuma informação oficial de TJD. Todas as informações que foram passadas ao clube, ela veio via vocês, via imprensa e principalmente via imprensa de Florianópolis. Então fica até muito difícil para nós, e agora eu digo juridicamente falando, te dar uma opinião mais embasada, sendo que eu não sei nem se vem ou não denúncia, em que termos que vem, em que artigos que vem para nós nos manifestarmos. Agora, em relação a tempo hábil, também não nos foi passado nada, e só te antecipo que normalmente as sessões do TJD em primeiro grau são às terças-feiras. No caso, estaria ocorrendo hoje uma, né? Presidente, esses dias me chamou a atenção numa das escalações, nos jogos da Arena, em que na própria escalação dizia jogador não profissional. E se via, assim, pelo que se tinha, não seria um jogador aproveitado, mas ele estava relacionado. E aí, conversando com os colegas de imprensa, falaram, não, tem uma habilidade, o jogador pode jogar. Agora vem esse, até que não deu repercussão, aí vem esse jogador agora, o senhor mesmo diz nem conhecer. Não é um risco medido colocar jogadores que, quem sabe, nem vai se aproveitar nessa partida, para dar toda essa repercussão, para dar munição ao adversário? Bom, eu não registro, eu não relaciono, não escalo e não, o presidente não tem nenhuma relação direta com esse tipo de situação. Até porque, após receber a comunicação do Fábio Nogueira, eu também sou advogado, mas não faço questão nenhuma e conheço um pouco de legislação esportiva também. Eu fiz questão de levantar, e o Léo pode explicar isso com mais calma, todas as decisões com relação a esse tipo de causa, já que aconteceu no STJD no Rio de Janeiro, e nenhuma equipe perdeu pontos. Nós tivemos no ano passado, por exemplo, a questão do América Mineiro, do atleta Eduardo, aonde inicialmente ele havia sido penalizado com 21 pontos, aí foram tirados 6 pontos, e esses pontos são aqueles onde o atleta participou da partida. Nós temos exemplos em Santa Catarina já, se eu não me engano, Brusque, Ercílio Luz, de atletas nessa situação. E existe uma dúvida, e o Léo pode explicar, com relação à idade do atleta. O nosso tribunal aqui entende que 20 anos, por exemplo, tem que ser profissionalizado. O tribunal no Rio já entende diferente. Eu acho que o Léo pode explicar bem essa questão, até para que fique claro. Isso não vai eliminar se eventualmente houve alguma irregularidade. Não estou tirando o meu da reta não, tá?
A gente trata como suposições, né? Mas até adentrando a tua pergunta, não é que existe uma liminar para que se jogue com atletas não profissionais. O regulamento específico da competição te autoriza a jogar com até 2 atletas não profissionais. Por isso que deve ser visto relacionado no nosso elenco, assim como em alguns outros elencos assim. Em relação ao que o presidente menciona, que são questões jurisprudenciais, existem inúmeros casos que fazem essa diferenciação entre você relacionar e o atleta atuar. Então, até porque tem que ser visto a questão de qual o prejuízo que foi trazido para a competição ou qual o prejuízo foi trazido para a partida, se o atleta atuou ou não atuou. De novo, estamos falando de uma suposição aqui, né? Não de um caso concreto, até porque não fomos notificados ainda de nada. Em relação à idade também, existe um caso jurisprudencial no STJD, no Pleno, que entende-se que o atleta é com 20 anos no ano posterior. Então, no caso, seria 21. Nosso TJD aqui, ele entende nos 2 casos diferentes, tem posicionamentos jurisprudenciais diferentes, né? Léo, presidente Nereu, boa tarde. Justamente sobre isso, o torcedor agora ele acaba perguntando e sabendo realmente o que o Joinville vai fazer. Você já informou, vai esperar primeiro uma notificação para depois, até porque tem um jogo no domingo, tem toda essa espera, ingressos vendidos, enfim. Houve esses 2 casos, um na CBF, um no Estado, o Marcílio Dias também quase a mesma coisa. Principalmente para o Léo, o que o torcedor pode esperar agora, que mensagem que o Joinville vai dar, além de receber a notificação, o que vai esperar realmente para ele se tranquilizar, digamos assim, em relação a esses jogos? Vindo e confirmando-se essa denúncia, nesses termos, né, de escalação irregular de atleta, em relação ao nosso torcedor, ele pode ficar tranquilo, porque nós temos totais embasamentos jurídicos e documentais para que isso venha a ser apresentado como prova, tanto aqui no TJD, Santa Catarina, quanto no STJD. Isso, a questão jurisprudencial nos resguarda disso, né? Então não é o Leonardo que tá falando, que está garantindo, mas isso são casos similares e questões controvérsias nesse sentido que nos dão essa segurança jurídica para isso. Boa tarde, presidente. Léo, a minha pergunta até ligado um pouco ao que o presidente falou, que passou essa situação para o departamento jurídico para verificar no departamento de registro do Joinville a verdadeira situação. E hoje, qual é que é a verdadeira situação do atleta desde aquele jogo contra o Metropolitano? Ele, por algum momento, ele tem algum registro, algum vínculo com o profissional do Joinville, ou ele simplesmente ainda está caracterizado como não profissional? O atleta hoje, infelizmente, vocês não têm acesso ao sistema de registro da CBF, né? Isso deveria ter uma senha aí para cada jornalista, né? Mas hoje, se você pegar e digitar o nome do atleta no sistema, o contrato dele aparece como ativo, da mesma forma como aparece do Kempis, que foi suscitado também. Então, em relação a isso, como eu falei ao Juliano, Joinville tem, apesar de nós estarmos fazendo ainda toda essa parte de levantamento junto com o registro, a gente tem bastante embasamento documental e jurisprudencial para lá na frente, confirmando-se uma denúncia, de estar resguardado e poder fazer uma boa defesa em prol do Joinville. Presidente, é claro que além da questão jurídica, existe uma exploração do fato, né, no momento de decisão. O adversário, o departamento jurídico do Figueirense, já fala até em pedir anulação da primeira partida, ou seja, tem todo um ambiente que se forma pelo clima de decisão. Isso pode ter algum prejuízo para o futebol, para o clima de uma decisão, além da questão ser discutida depois, quando forem notificados? Eu posso garantir que isso está motivando muito mais o torcedor do Joinville. Em Santa Catarina, que eu lembre, nenhum troféu foi entregue sem que a partida houvesse sido realizada. Claro que o momento não era um momento legal para isso. Mas eu não questiono aqui o direito que o Figueirense tem de ir, até porque o Figueirense entra como terceiro interessado. O tribunal vai notificar o Joinville. O réu é o Joinville, não é o Figueirense. O Figueirense é um terceiro interessado. Acho que o Figueirense tem que questionar aquilo que ele tem direito. Eu tenho certeza absoluta que a partida vai ser realizada, até porque a pauta do tribunal é hoje. Sequer o Joinville foi notificado pelo tribunal ainda. O tribunal tem 3 dias para se manifestar, 3 dias úteis.
Ele recebeu na quinta noite, na sexta, segunda, terça. Possivelmente ele vai se manifestar hoje, né? É evidente que o Léo, mais conhecedor do assunto, deve até explicar melhor do que o presidente, mas nós estamos tranquilos com relação a isso. Acho que eu tenho uma opinião, independente do que possa acontecer, vamos decidir o título catarinense, até porque não se tem data para jogar, nem Joinville, nem Figueirense tem, e depois cada um vai brigar pelo seu direito, né? O Joinville vai brigar pelo seu, o Figueirense vai brigar pelo dele, e vamos deixar as coisas acontecer. Léo, eu tive uma informação que o próprio jurídico do Joinville, ele, na semana que o Joinville ia enfrentar a equipe do Metropolitano, fez uma varredura para saber se os jogadores realmente tinham condições, ver as datas. Isso realmente aconteceu? Teve uma situação desse tipo que foi feita uma pesquisa para saber se os jogadores estavam aptos para o jogo de domingo contra o Metrô? A gente adota um sistema de procedimentos aqui internos, né? Até porque esses erros são cada vez mais corriqueiros no futebol, né? Você vê hoje todos os clubes passando por isso, né? Inclusive clubes ali de Série A, né? Que vamos disputar agora juntamente com eles. No Joinville nós adotamos alguns procedimentos e isso tá um desses que tu falaste tá elencado neles, né? São uma série de... Nós temos um checklist aí que a ser adotado para esse tipo de procedimento, para que possamos minimizar qualquer tentativa ou qualquer fato que possa vir a prejudicar o clube, né? Léo, falando em termos jurídicos, o melhor que pode acontecer para o Joinville é seguir como as coisas estão, né? Domingo a final, o Joinville tem a vantagem do segundo jogo em casa, mas ainda falando de STJD, qual que é a pior hipótese para o Joinville? O campeonato paralisa, o Joinville perde pontos, como é que ele inverte? É muito subjetivo, né? Você falar agora, depende muito da vontade do próprio tribunal, né? E aí vai depender muito da denúncia do procurador, que até agora todo mundo desconhece, né? Mas conforme o colega da imprensa mencionou ali, existe até a vontade do Figueirense de requerer a anulação do primeiro jogo, né? O direito está aí para servir a todos, né? Todo mundo que se sentir prejudicado pode recorrer ao seu direito, né? Agora, ao certo que vai acontecer a paralisação do campeonato, reverter, é muito subjetivo e não é passível agora para nós pararmos e analisarmos essa estrutura aí do que vai acontecer, né? Ô presidente, o senhor fala que no Joinville ganha todo mundo, perde todo mundo, e o Joinville sempre foi muito elogiado no estado e até fora dele pela postura que tem juridicamente, pela postura de registros e tudo mais. É óbvio que o clube vai esperar ser notificado para se manifestar, mas o senhor concorda que caso seja manifestado, caso seja comprovado que houve o erro, é um erro grotesco por parte do clube? Eu acho que sim, você tem razão, mas toda empresa, toda entidade organizada, ela está sujeita a erros. E levando-se em consideração, Gabriel, que nós tivemos esse ano, aliás, todas as equipes do Brasil tiveram esse ano, com a modificação do sistema da CBF, problemas seríssimos com o registro de atletas. A própria federação teve que baixar uma norma para dar legalidade a alguns atletas para poder disputar o campeonato. E eu faço aqui mais um questionamento, já que você levantou. A CBF já está partindo para isso. A própria CBF tem um sistema informatizado que ela comunica ao clube que determinado jogador no dia do jogo não pode atuar. Só o clube é penalizado. A própria federação deve... Se existe a súmula eletrônica, por que no momento que existe a relação do atleta, você não digita a relação de atleta, a federação comunica ao quarto árbitro, ao árbitro, olha, esse atleta do Joinville está irregular, não pode atuar. Só o clube é penalizado. E se você entrar no registro da CBF, o doutor Léo falou, esse menino está lá como ativo. E qualquer pessoa que entra na tela da CBF, vai lá como ativo, o atleta está regular. Então, acho que os clubes estão avançando, mas as federações também têm que avançar e acompanhar a evolução dos clubes. A CBF já está partindo para isso. Então, vocês não imaginem os transtornos que os clubes tiveram agora, tanto que nós somos questionados pelo Metropolitano aí durante a competição, foi o Wellington Bruno,
E ele jogou em função de uma resolução. Nós tivemos aí 6, 7 atletas que jogaram sem estar no BID, porque a própria federação baixou uma resolução dando condição de jogo, dizendo que se ele tivesse registrado na federação, podia jogar. Senão as equipes corriam o risco de nem ter jogadores para colocar em campo nas partidas de um campeonato catarinense. Então, nesse aspecto, não estou aqui justificando o erro, não. Porque o Marcílio também, né, tivemos o caso até de uma equipe que não fez contrato, mas eu não quero aqui eu culpar o meu profissional de registro, culpar o meu supervisor, o meu gerente, o meu superintendente, o meu jurídico. Quero dizer o seguinte: nas melhores organizações também acontecem falhas. São falhas inaceitáveis? São. Mas não por isso o presidente vai chegar aqui, vai jogar fora em função de uma imperfeição que aconteceu, cortar 5, 6 cabeças. As coisas no Joinville são diferentes. Por isso que eu digo o seguinte: ganha, todo mundo ganha, perde, todo mundo perde. É assim que o Joinville cresceu nos últimos anos, é assim que o Joinville vai continuar funcionando enquanto o presidente estiver aqui à frente do clube. Então, nem tudo está errado. Aconteceu, ou vai acontecer, ou não aconteceu, imperfeição, nós vamos avaliar. O que nós temos que fazer é aperfeiçoar mais o sistema, até porque a informação que eu tenho é que o menino foi até relacionado para complementar o grupo, que nós não tínhamos nem 18 jogadores para ir a Blumenau. É um menino aqui que nunca jogou, nunca atuou, mas a falha realmente não devia ter acontecido. Se aconteceu, nós temos que ver aonde aconteceu e procurar melhorar o sistema. Presidente, eu ia justamente perguntar sobre essa possível busca do culpado, que é o que provavelmente o torcedor vai querer nesse momento, se de fato for confirmada essa irregularidade. Até porque teve um exemplo próximo a gente aqui do Avaí, em que o Avaí tomou algumas medidas e acabou cortando pessoas. O presidente mantém essa medida que, se de fato acontecer, não vai haver uma responsabilização de uma pessoa ou um departamento, ou essa pessoa também não vai se predispor a se responsabilizar? E outra pergunta que eu tenho é: como é que fica o sentimento do presidente em si? Porque se de fato isso acontecer, o trabalho que foi todo construído e recuperado ao longo do campeonato catarinense, ele meio que fica prejudicado sendo bonzinho ainda, né? Completamente esfacelado, porque o Joinville teve uma série de turbulências ao longo do campeonato catarinense, conseguiu se recuperar, trouxe os jogadores e está às vésperas de uma decisão de ser campeão e vive uma situação dessa. Sabe por que nós estamos aqui, Alto? Porque nós estamos na finais do campeonato. Se nós tivéssemos ficado na terceira colocação, isso aí passaria até desapercebido da imprensa. Então o culpado é o Joinville. O culpado é o Joinville que está na final do Catarinense. Senão passaria desapercebido. Então por isso que aqui o nosso objetivo não é buscar culpados. Até porque o nosso profissional que trabalha no registro, Elton, não sei se vocês sabem, é um dos melhores do Brasil, não de Santa Catarina, e elogiado pela própria CBF, e que, aliás, esse ano ele passou ensinando mais os profissionais dos outros clubes, ensinando até a mexer no sistema, porque o profissional de registro hoje tem que conhecer de informática, de sistema, de programação, senão não consegue registrar atleta. Aqui é fácil ver o atleta no BID, fez cursos inclusive tudo, e equipes de Série A onde ele discutia com os profissionais. Então eu não vou aqui culpar nem A, nem B, nem C. Se existe um erro, esse erro vai ser assumido pela instituição. Aqui não vou cortar a cabeça de ninguém. Eu estaria sendo injusto com quem já trabalha na equipe há muito tempo e por quem já foi elogiado muito por vocês. Então acho que o erro é humano. O presidente já errou quantas vezes aqui? Eu sei que é um erro que não deveria acontecer em função da repercussão que o fato deu. Mas o fato só teve repercussão porque o Joinville está nas finais. Se estivesse a Chapecoense no lugar do Joinville decidindo com o Figueirense, isso até passaria desapercebido da imprensa. Ô Elton, eu já fiquei muitas noites sem dormir no Joinville, já fiquei sem almoçar, sem jantar,
tem alguns cabelos brancos aqui. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Porque o Joinville está na final da série, do Catarinense, Joinville está na Série A do Brasileiro depois de 28 anos, estamos há 2 semanas de estrear numa Série A, isso não vai me tirar o sono. Se eu fosse um presidente que agisse com a emoção, eu entraria aqui chutando as portas hoje, chutando a porta do pessoal de registro, chutando a porta do supervisor, chutando a porta do gerente de futebol, do superintendente que está na CBF hoje e dos advogados. E estou aqui, ó, botando minha cara para bater, acho que, né? Por isso que nunca seja um presidente de clubes, né? Você só aparece na hora ruim, né? Não, mas é verdadeiro. E digo o seguinte, né? Presidente de clube, imagine, né? Eu brinquei hoje que o Miguel pediu a minha renúncia lá no programa, dei uma entrevista para eles. Imagine o presidente de clube ter que se envolver no registro e no acompanhamento de garotadas da base. Então eu acho que o papel de um presidente, ele vai muito além do que isso. Então assim, nós temos que ter muita calma, muita serenidade. E vou te falar uma coisa, Elton, isso me motivou muito mais para decidir a partida domingo, pode ter certeza absoluta. E eu vou ter uma conversa com os atletas, porque isso deve ter respingado para o grupo, né? Eu vou ter uma conversa com os atletas. Existem atletas inteligentes, existem atletas menos inteligentes. Então, não vai haver nenhuma repercussão negativa no Joinville. Nós vamos fazer aquilo que deve ser feito. Primeiro, como o Dr. Léo falou, vamos aguardar uma manifestação do tribunal notificando o Joinville e depois disso, juridicamente, nós vamos nos manifestar. Com certeza não vai ser essa semana, porque a pauta do tribunal é hoje. Hoje você não pode entrar na justiça comum, como eu já ouvi conversas. Você acaba sendo penalizado pela FIFA. Eu acho que vamos resolver as coisas dentro de campo primeiro, depois vamos deixar a esfera judicial resolver as coisas fora de campo. É assim que eu acho que é o caminho, até porque nós temos todos os ingressos vendidos. Imagine se isso tivesse acontecido a semana passada, né? É isso que eu queria falar para vocês. Acho que essa pergunta pode ser para o Léo, por gentileza. Recentemente, ainda nesse estadual, a gente teve, o presidente citou o caso do Marcílio, diz que é exatamente igual esse suposto, já que não está chancelado. Por conta disso, não ficou um exemplo, um modelo, um parâmetro para os clubes para ficarem mais atentos nesse tipo de situação, principalmente quando se tratar em jogadores de 9,5, 9,4, 9,6? Não, com certeza. Esse é um fato que é de atenção geral do clube, mas antes mesmo de que acontecesse este fato, né? Como eu falei anteriormente, no Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado tivemos alguns casos parecidos, claro que não envolvendo menores, mas também de registro, e nós adotamos alguns procedimentos internos aqui no clube para que seja feito toda a varredura, todo o pente fino em cima de todos os contratos, em cima de todos os atletas. E vindo esse caso a confirmar, como o presidente falou, ver aonde foi, se houve o ato falho, identificarmos qual é a falha de procedimento, para que isso também, vindo a confirmar, seja de ensinamento para futuros, para que isso não venha prejudicar o clube na Série A, né? No caso do pior cenário possível, que seria uma derrota do Joinville, a preocupação que o Joinville tem essa vantagem. Mas se o United perdesse em campo, poderia haver uma reviravolta e aí ser interessante para o Joinville que essas finais fossem anuladas? Isso pode acontecer? Olha, acho que até do ponto do clube não há interesse nenhum em anular ou não jogar, né? Como o presidente colocou, o interesse do Joinville é ser campeão, né? Veio para isso, né? Mas assim, tratando-se de um pior cenário, ainda assim é subjetivo, porque juridicamente existe algumas hipóteses que possam vir a ser adotadas pelo tribunal. O Joinville está aguardando
para saber qual delas será adotado primeiro em relação à denúncia, em relação aos artigos de uma possível punição, né, ao Joinville, né? Mas o Joinville não tem interesse nenhum em paralisar o campeonato, e sim só em ser campeão, né? Até porque o tribunal pode ter opiniões divergentes. Com certeza. No Rio, por exemplo, a penalidade é uma advertência. O tribunal pode mudar de opinião. Aliás, os juízes mudam de opinião e advertir o Joinville e não penalizar que perder 4 pontos. Então, tudo que se falar aqui, nós estamos antecipando uma situação que vai acontecer ainda. A gente está supondo, né? Mas é claro, o nosso tribunal, o TJD, tem entendimentos, não só nessa matéria, mas em outras matérias que divergem do STJD, né? Mas é assim, o direito é assim, né? Se tu for aqui na esfera civil, por isso que existe recurso, né?